Graça e paz da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma porçãozinha da palavra para os nossos corações. O Deus incomparável. Isaías 53, verso 3 diz assim: Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E comum de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizeram caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si e nós a reputamos por aflito, feridos de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós vimos aqui a humildade de Cristo, a humildade dele como servo. Tornou-se difícil crer em sua exaltação. Sua aparência não era atraente. Era desprezado, rejeitado entre os homens. Homens de dores e que sabe o que é padecer. Essa palavra padecer é forte, né? Padecer. Quando a pessoa está em algum momento de dor, padecendo, é um sofrimento para ela conseguir sair dessa escravidão. E muitas vezes nós tentamos, através de pessoas, nos aliviar, através de remédio, nos aliviar. E nós vemos aqui esse homem, que ele era um homem que foi rejeitado. Você sabe o que é ser rejeitado? Não é fácil ser rejeitado, não. É difícil. Você sentir rejeitada, você sentir desprezado pelas pessoas, isso traz uma tristeza de alma muito grande. E os dias vão passando e vai ficando pior com esses acontecimentos. E as pessoas estão rejeitando uns aos outros. Pais rejeitando filhos, filhos rejeitando os pais. E assim por diante vem acontecendo. Mas nós sabemos por onde ele passava, havia como percebê-lo. Todo mundo percebia quando ele passava, porque via nele algo resplandecente, algo que não tinha comparação com outro homem. Ele era um homem de dores, que a palavra diz. Um homem de sofrimento, que sofria pelo povo. E diz aqui que cada partícula do mundo sabia quem ele era. A natureza, os animais, os doentes, os demônios, a morte obedecia. Lázaro estava morto já há 3 dias, 4 dias, quando Jesus chegou, né? Ele já estava em decomposição. E a morte, ele veio e mandou a morte embora. Lázaro, saia para fora. Saia da morte, Lázaro. Venha para a luz, venha para Jesus, Lázaro. Não fica atada aí com esses desprezos que você tem, desse rejeito que você recebe. Não fica atado, desata isso tudo, Lázaro. E o que aconteceu? Lázaro saiu do túmulo, da sepultura, foi desatado e com Jesus, permaneceu com Jesus.
E Jesus, ele não veio a este mundo, né, para os animais, não veio para as pedras, para salvar pedra, para salvar os animais, mas principalmente para aquele que está sendo rejeitado, para aquele que está sendo humilhado, para aquele que está sendo desprezado. Jesus vem para os doentes. Não pensa que a quantidade de pessoas que estão na igreja, que elas estão bem, não. A maioria está buscando a santidade de vida. E Jesus fala para ser imitador deles, sede meus imitadores. E ser imitador de Cristo não é fácil, não. É difícil ser imitador de Cristo. Jesus, ele rejeitou muita coisa. E nós precisamos também rejeitar muita coisa em nossas vidas para poder ter uma vida de santidade, uma vida diante de Deus. Ele veio para as pessoas oprimidas pelo inimigo, para tirar a pessoa da opressão. Todos nós somos pessoas que precisam de Jesus. Até o ateu, em momento de dificuldade, ele grita por Deus. Até o ateu. Nós sabemos que Jesus, ele foi crucificado entre dois ladrões. E no dia ali da festa, sempre soltava um. E ali pediram para soltar o ladrão e Jesus continuasse na cruz, crucificado. Jesus morreu naquela cruz. Homem de dores. Ele não tinha força alguma, porque ali naquele momento ali ele gritava: Abba, Pai, Abba, Pai. Se for possível, passa-me esse cálice. Mas ao mesmo tempo ele falou assim: Senhor, que não seja a minha vontade, mas a tua vontade. Ele foi traído por um amigo, o amigo mais próximo dele o traiu. Abandonado pelos seus seguidores. Sua morte foi premeditada pelos líderes religiosos. O governador lavou a mão ao condená-lo, tirando a responsabilidade de cima dele. Ele lavou as mãos dele. Aquele que usou a saliva para abrir olhos de cego, lá em João 9,6, foi cuspido por aqueles que não enxergaram o amor divino manifestado nele. Espancaram, torturaram Jesus, torturaram ele como se ele fosse um dos piores homens. Mas Jesus, de Nazaré, ele ressuscitou e provou que ele era quem ele estava ali e quem o afirmava ser. Quem ele era? Quando ele ressuscitou, ele era Jesus de Nazaré, provou que era quem ele era. O Emanuel, o Deus conosco. Ele ressurgiu dos mortos e tem todo o poder para perdoar e salvar e restaurar todos os que clamam o seu nome. Esse é o nosso Deus, o Deus incomparável, não há comparação.
Vamos servir esse Deus, que é o que Ele está esperando de nós. É difícil? É, mas não é impossível. Temos que deixar muita coisa para trás, não olhar para trás igual a mulher de Ló. Ela foi avisada, siga em frente, não olhe para trás. E ela desobedeceu, ela olhou para trás. Ela viu que o que ficou para trás era bom demais. O que ela tinha, ela achava bom. Esquecendo das coisas espirituais. E nós vivemos em um tempo que há muitas pregações só falando em prosperidade. A espiritualidade. A mensagem de Jesus sempre foi de sacrifício pessoal. Quando se fala em prosperidade, nós devemos ter cuidado com isso. Muitas vezes, nós vemos o momento que vivemos de emoções através das músicas, muitas vezes através de orações, mas as emoções, ela dura pouco. Nós temos que viver uma vida de espiritualidade intensa. Sempre preparada para glorificar o nome de Jesus. Até nos piores momentos da nossa vida, nós precisamos estar preparados para glorificar o nome de Deus, exaltar o nome dele. Ele não era um pregador da comodidade, mas da adversidade. Ele estava preocupado com a santidade dos fiéis. E é isso que nós temos que nos preocupar. Como estão os fiéis, Como está a santidade de vida mesmo, dentro do seu lar, dentro do seu trabalho? Porque dentro da igreja é muito fácil olhar para nós e ver ali 1h30 dentro da igreja, mas o dia a dia em que nós passamos, e vendo uma ou outra, é que nós vemos o estilo de vida e o caráter da pessoa. E é uma coisa que Jesus quer, que sejamos igual a Ele. Nós precisamos estar mais atentos a esse lado da espiritualidade, do lado espiritual nosso. Porque a mensagem de Jesus sempre foi de sacrifício pessoal, de estar nos sacrificando por Ele. Não há meio termo com Jesus. Sou meio cristão. Ou estou aqui dentro da igreja, estou aqui, mas de repente estou lá ouvindo uma música que é mundana, profana. Nós devemos ter cuidado com isso. Ser cristão é muito mais do que pertencer a uma igreja, do que estar dentro da igreja, dentro de um templo. Nós precisamos ser o templo do Espírito Santo de Deus, para agradar a Ele, para que tenhamos uma vida em abundância. E essa vida de abundância só Ele que dá para nós. Só Ele que nos entrega e dá para que possamos aproveitar dela a cada minuto da nossa vida como fosse hoje o dia que Ele viesse. Há pouco tempo atrás eu ouvi uma reportagem perguntando às pessoas se Jesus voltasse amanhã, o que ela faria hoje. Foram coisas tão terríveis, coisas tão mundanas, coisas tão desagradáveis. Você fica assim imaginando como é que pode uma pessoa pensar assim. Pensar assim, dessa forma. Mas existe, porque ser cristão não é fácil. Seguir a Cristo não é
para qualquer um. Mas Ele ainda insiste em você o buscar, porque Ele quer te salvar. Você é importante para Deus. E Ele está perto de você, querendo te salvar, querendo te colocar para você estar exaltando Ele, louvando o nome dEle, testemunhando dEle. Mas você ainda está muito duro de coração. Você precisa ser uma pessoa mais madura para entender isso. Amadurecer para Jesus. Viver uma vida diante das pessoas, mas que a luz brilha. Que essa luz possa estar brilhando em você. Se ela ainda não brilha, deixa ela brilhar. Deixa essa luz brilhar em você. E Jesus Cristo vai ficar muito feliz com você. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, porque Ele tudo fará por você. Porque Ele te ama. Jesus te ama. E nós temos que te amar também, porque se nós não te amar, nós não vamos para o céu, porque Ele fala para amar ao próximo. E você é meu próximo. Seja quem você for, não sei quem você é, onde você está, o que você está fazendo. Mas tenha sabedoria, tenha temor ao Senhor, que é o princípio da sabedoria, tenha temor ao Senhor. E a graça e paz fica contigo. Amém.